Eu vou te mostrar nesse vídeo quais são os padrões de reversão mais fortes que existe no mercado, na qual eu já utilizei dezenas de milhares de vezes nos vídeos, nas lives que eu faço, ou eu operando sozinho mesmo, tá bom? Eu vou mostrar também a assertividade desses padrões, tá bom? Então eu vou mostrar alguns que chegam até 82% de assertividade. Então imagina, aconteceu 100 vezes esse mesmo gatilho. Dessas 100 vezes, 82 vezes o mercado se reverteu. Ou seja, uma assertividade altíssima, beleza? Então, antes de começar esse vídeo, eu preciso só falar três coisas extremamente importantes para vocês, tá bom? Que no caso é para vocês serem extremamente assertivos e consistentes no mercado de opções binárias. E o que são essas três coisas? Primeiro, você precisa ter isso alinhado na sua operação, que é o seguinte: a sua estratégia é validada, utilizar algo que realmente exista e não uma estratégia de algum guru que passou e falou que tem 98% de assertividade a sua estratégia, falando que você vai de fato mudar sua vida e que vai quebrar a corretora e tudo mais. Não acredite nisso, beleza? Segunda coisa, você precisa ter uma gestão saudável, uma gestão na qual de fato faça sentido, ou seja, você não vai ficar fazendo 20, 15 entradas no dia, beleza? Terceira coisa, você precisa ter uma corretora boa, onde você possa deixar seu dinheiro lá, ou seja, eles não vão travar seu saque, você não vai ser roubado descaradamente, ou você vai ser roubado sem perceber, que é basicamente o mercado manipulando absurdamente quando você faz uma entrada, beleza? Então eu vou deixar essas três coisas na descrição: a corretora que eu utilizo, a gestão que eu utilizo e a estratégia que eu utilizo. Então galera, bora pro vídeo. Bora, galera. Então, primeiro movimento aqui, conhecido como estrela da tarde. Eu já fiz alguns desenhos para mostrar para vocês, talvez para facilitar, beleza? Então, vamos lá. O mercado está vindo no movimento de alta. Então, o gatilho de reversão nesse caso é para movimento de baixa. Então, nós temos uma reversão do movimento de alta para baixa, beleza? Tanto que nós temos aqui nossa setinha apontando para baixo, beleza? Então, o que nós precisamos nesse gatilho conhecido como estrela da tarde? O que precisa acontecer? Nós precisamos de 3 candles. Tá? Então, padrão na qual tem 76% de assertividade, igual eu falei para vocês aqui, ó. Ou seja, de 100 vezes, 76 vezes que acontece esse gatilho específico, o mercado tende a se reverter para baixo, beleza? Então vamos lá, o que acontece? Nós temos aqui, a primeira coisa, o primeiro candle, tá? Então esse aqui é o primeiro, deixa eu desenhar aqui para vocês. Então é um movimento de 3 candles. O primeiro tem que ser um candle de alta, na qual o fechamento dele tem que estar próximo da máxima. Então a máxima aqui, onde eu já deixei desenhada essa setinha, ficou até meio feia, tá? Então a máxima é aqui e o fechamento é aqui. O ideal é que aconteça isso: o fechamento seja próximo da máxima, um candle com força compradora. Nosso próximo candle, olha o que tem que acontecer. Tem que existir um gap, ou seja, a abertura desse candle, eles tem que estar acima do fechamento aqui, tá? Então você percebe que tem um gapzinho aqui, ao invés de abrir aqui nessa linha, ele abriu aqui em cima. Isso nós chamamos gap de alta. Precisa existir isso, esse gap de alta, e o mercado ele não pode trabalhar o preço, tem que terminar assim. Basicamente a abertura dele, o fechamento está só um pouco acima da abertura. Então fechamento aqui e a abertura basicamente aqui. Então por isso que fica estrela da tarde, porque é basicamente uma estrela e o pessoal deu esse nome, beleza? Então precisa ter esse candle aqui com força compradora, de preferência que o fechamento ele seja próximo à máxima, mostrando de fato força compradora, beleza? E o próximo candle precisa ter esse gap de alta, beleza? E nesse gap de alta, nós precisamos que a abertura e o fechamento ele fique só um pouco acima da abertura, tá bom? Então, terminando aqui como uma estrela da tarde. E o próximo candle, o que ele precisa fazer? Um candle com força vendedora, fazendo o rompimento aqui do domínio e da máxima, beleza? Então se ele rompe aqui, essas duas regiões, já é um gatilho confirmado da estrela da tarde. Então esse candle aqui com força vendedora, nosso terceiro candle, tá? Ele precisa fazer o rompimento aqui da máxima do mercado. Quando acontece isso, cara, é 76% de chance que o mercado entre em movimento de alta. De alta não, de baixa. Minha recomendação, cara, sempre analisa se de fato o mercado está a seu favor. Então, se existem outras variáveis para você. Então, se você vai pegar um movimento de compra aqui, você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Por quê? Como é que você vai comprar se o mercado está indicando fortemente que vai entrar em movimento de queda? Entende? Então sempre utilizando o máximo possível de variáveis. Ou vamos supor que você vai pegar um pullback nessa região. Perfeito.
porque você já tem um gatilho extremamente forte. Agora, se você vai pegar um pullback de alta aqui, por exemplo, tivesse uma linha aqui, ferrou. Provavelmente você vai tomar loss. Beleza? Então, galera, bora pro próximo aqui. Não vou nem ficar desenhando, já vou fazer tudo ao vivo aqui com vocês. Talvez fique até melhor. Tá? Essa aqui é a estrela da manhã Doji, que é basicamente o mercado, então, ele tá nesse movimento de baixa, tá bom? E nós vamos pegar os últimos 3 candles também. Então, sendo esse aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele é muito parecido, porém agora é um movimento altista, ou seja, a tendência dele para reversão é alta. Então nós temos aqui movimento de baixa. O que acontece? O candle é um candle com força vendedora, aonde o importante também é muito bom que o fechamento dele, ele fique próximo aqui da mínima, tá bom? Então a mínima aqui embaixo, o fechamento aqui, então candle com força vendedora de fato, tá bom? E aqui o que tem que acontecer? O próximo candle, ele tem que ter esse gapzinho também de baixo. Então percebe que ao invés de abrir aqui, ele abre aqui embaixo. Então ele tem esse gapzinho. E por que chama Doji? Porque Doji é basicamente onde a abertura e o fechamento do candle é no mesmo lugar, tá? Então ele abriu aqui e ele finalizou aqui. Então um candle que basicamente não tem cor, beleza? Então se ele terminar assim, já é o segundo candle desse padrão de 3 candles. E o terceiro, ele precisa que esse candle de alta, ele faça um rompimento de pelo menos a metade desse candle aqui de baixa, tá bom? Então ele fizer o rompimento de baixa, é 76% de chance do mercado entrar em tendência de alta, então movimento altista, tá bom? Olha só, outra coisa, se aqui terminar como estrela da manhã e não estrela da manhã e doji, ao invés de 76%, ele aumenta para 78%. Tá? Se ele terminar como estrela da manhã e não como estrela da manhã doji. Doji é quando a abertura e fechamento ele é basicamente no mesmo lugar, beleza? Aumenta 2%, mas 2% é 2%, beleza? De qualquer jeito, aumenta a sua assertividade. Então, você pode ficar esperto com isso, que talvez se não acontecer doji, mas acontecer uma estrela da manhã, mesmo assim, movimento totalmente válido, pode entrar com um pullback de alta, ou pode fazer alguma análise, seja alguma estratégia, suporte e resistência, ou só suporte no caso, né? Resistência não faz sentido nenhum. Ou se você está marcando uma resistência, por exemplo, aqui em cima, obviamente você não vai entrar, cara. Então você está indo totalmente contra a tendência agora nesse caso, beleza? Então bora pro terceiro movimento, que nós chamamos de 3 corvos. Cara, esse aqui eu já utilizei dezenas e dezenas e dezenas de milhares de vezes nos meus vídeos, tá? O que é o 3 corvos, cara? Basicamente, nós vamos pegar aqui esses últimos 3 candles aqui, tá? Então, esse e esse. Não tem muito segredo, é muito simples. Então, você precisa de 3 candles, onde cada próximo candle, ele está fazendo um rompimento da mínima. Então, percebe? 3 candles grandes e aonde o fechamento seja próximo da mínima. Então, olha só, mínima aqui e o fechamento foi aqui. Beleza? Então, muito próximo, um candle grande, mostrando força vendedora. Logo em seguida, o mercado faz o rompimento da mínima e termina aqui. A máxima, no caso, a mínima dele é aqui e o fechamento aqui. Então, próximo da mínima também. Então, certinho, candle com grande força também de venda. E o último também, que ele seja similar aos antigos candles, tá? Então, essa é o ponto mais importante dessa entradinha, na qual quando acontece isso, tem 78%, tá, de chance que o mercado entra em tendência de baixa. Minha recomendação, cara, se você tem algum pullback traçado aqui embaixo, de baixa, perfeito, você aproveita esse movimento que é, cara, gatilho perfeito. Ou se você tem algum pullback traçado aqui de alta ou aqui embaixo, não entra, porque a chance de ter um rompimento e você tomar loss é altíssima. Beleza? Então, basicamente, 3 candles baixistas, onde, cara, é muito importante que eles sejam grandes e que o fechamento, eles sejam basicamente próximo à mínima do mercado. Não teve aquele, basicamente, martelo gigantesco, entende? Não tem aquele pavio gigantesco aqui embaixo, tá? Então, movimento bem simples, muito conhecido e muito forte, como 3 corvos, tá bom? 3 corvos pretos a galera chama, porém, eu chamo de 3 corvos só, não tem porquê preto, enfim. Aí vai de cada um. Próximo movimento, galera, engolfo. Meu, isso aqui é muito forte também, muito forte mesmo. O mercado tá aqui em movimento de alta, tá bom? Fazendo movimento de alta. E aí nós pegamos esse último candle, tá bom? Então sempre vai ser aqui, ó. Então esses 2 candles e não esses últimos 3, beleza? O que tem que acontecer nesses últimos 2 candles? Que o nosso candle de alta, tá? Ele seja grande em comparação aos últimos candles. Então, ó, maior que os últimos candles. Não extremamente gigante, e nem também extremamente pequeno. Um candle grande, acima da média, beleza? Então nós tivemos aqui
um candle. E qual que é o outro movimento? O que que nós precisamos do outro candle? Que ele seja maior que o corpo passado. Então nosso candle de venda, que nesse caso é um movimento baixista, então nós precisamos que ele seja maior que esse candle. Então nós precisamos que a abertura dele esteja acima do fechamento, beleza? E nós precisamos que o fechamento esteja abaixo da abertura. Deu para entender? Então um candle com muita força vendedora. Então a galera que tava aqui, vamos supor, com muita força compradora, tava puxando essa barra, essa corda, né? Puxando com muita força, e de repente veio um exército de pessoas com muita força puxando e rasgou tudo que dava, cara. Acabou, um movimento extremamente forte de baixa. Então, cara, aqui já é 79% das vezes que acontece uma reversão nesses casos, tá bom? Então, minha recomendação, se você tem algum pullback traçado aqui de baixa, ou se você quer pegar pullback aqui, recomendo muito. Agora, se você quer entrar no movimento de compra nesses casos, não recomendo de jeito nenhum. Ou seja, se você tem um suporte aqui, você quer entrar aqui nessa região, não entre, você vai tomar loss, tá? Muito provavelmente. Então, movimento de reversão de baixa, muito conhecido também, engolfo. Bora pro próximo, galera. Nosso último movimento, que é os 3 soldados de alta. Aqui, meu amigo, já é 82% de assertividade, cara. Ou seja, de 100 vezes, 82 vezes que aconteceu esse gatilho no gráfico, respeitou. 82 vezes, cara, é muito forte. 3 calls também já utilizei muito. Ou seja, o mercado ele tá vindo aqui do movimento de baixa, tá bom? O mercado tá vindo no movimento de baixa. E aí nós tivemos aqui basicamente o que é 3 corvos, porém 3 soldados de alta. São 3 candles grandes, é onde o fechamento ele fica próximo da máxima, tá bom? Então candles similares, não tô conseguindo falar essa palavra, cara. Na outra vez que eu tentei falar até meio que deu uma gaguejada, mas vai assim mesmo que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Então 3 candles muito fortes, tá, cara? Primeiro, segundo, terceiro, ou seja, candles extremamente parecidos, aonde eles mostram força compradora. Então aqui teve um candle de força vendedora, um candle de força vendedora e 3 candles com força compradora. Cara, se você tem um pullbackzinho aqui de alta traçado, entra, mas entra com coragem mesmo, porque a chance de respeitar é muito alta mesmo. Agora, se você tem alguma entrada aqui, uma resistência aqui em cima para você vender, meu amigo, você tá ferrado, tá? Então toma muito cuidado mesmo. Então, galera, esses foram os 5 movimentos. Se vocês curtirem esse vídeo, eu posso gravar mais, porque existem dezenas e dezenas e dezenas de movimentos de reversão ou movimentos de continuidade. Eu sempre posso estar trazendo isso para vocês, beleza? Então um videozinho muito top para vocês, apenas educacional, não vou pegar nenhuma entrada, apenas mostrando para vocês se você consegue entrar a favor ou deixar de fazer uma entrada para não tomar loss, beleza? Então acontece um movimento desse e você ia pegar uma entrada de venda, não pegue, você acabou de evitar um loss. Ou pegue uma entrada de compra, beleza? Então, galera, videozinho muito top pra vocês, conhecimento absurdo, tá bom? Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva aí, me fala aqui nos comentários que eu começo a gravar mais vídeos assim, mais educacional, pra vocês aprenderem os movimentos de cada candle e exatamente como funciona, beleza? Então é isso, galera. Valeu, tamo junto e fui!